Olá pessoal, você que está nos acompanhando aí, falando de varejo com o Armelin, estamos aqui mais uma vez trazendo aí grandes novidades para a melhoria desse setor, né? Como o slogan da Armelin é evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Então a gente sempre traz aqui um convidado, um especialista para falar de algo que possa melhorar a condição de trabalho, melhorar o resultado da sua empresa, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje nós temos aqui um convidado super especial, muito meu amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pelo profissionalismo dele como pessoa. Hoje quem está com a gente aqui é o nosso grande amigo Wagner. Wagner aqui, ó. Wagner, seja bem-vindo ao podcast da Armelin. Tá? É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre tecnologia aplicada ao varejo, especialmente os supermercados. Maravilha. Olha, gente, hoje o assunto vai ser extremamente importante, porque eu tenho falado até em alguns podcasts que muitas vezes nós adquirimos algumas tecnologias e que às vezes ela acaba não servindo para absolutamente nada, né? Quando eu falo de aplicativos, né? Semana passada eu mencionei falando que nós temos muitos consultores fazendo massagem em números, mas nós não queremos massagear números, nós queremos resultado, né? Então a ideia de trabalhar essa tecnologia, e o Wagner vai trazer para a gente hoje aqui algumas ideias, alguns projetos que são sensacionais, né? E que está muito ligado a alguma necessidade que nós temos lá dentro do nosso supermercado. Wagner, fala um pouquinho, quem que é o Wagner? Conta um pouco da sua história para nós. Bom, vamos lá, eu sou descendente de japonês, iniciando com relação à minha parte pessoal, sou casado com a Simone, tenho um filhinho de 2 anos e meio. Que maravilha. E a minha trajetória profissional começou lá atrás, na época que as caixas registradoras estavam saindo já, começando a automação, foi lá que começou a minha trajetória. E a Genecamp então começou a atuar com automação comercial, software, equipamentos para o comércio varejista, principalmente o varejo alimentar. E de 7, 8 anos para cá eu já venho trabalhando o varejo corporativo, os supermercados um porte um pouquinho maior, com tecnologias diferenciadas. Então esse é o foco hoje. A Genecamp tem uma divisão corporativa e a de automação comercial. A Genecamp ela tá sediada onde? Está em Campinas. Está em Campinas. Campinas, na Avenida Brasil. Estamos lá desde 1990. Então nasceu com meu pai. Ah, o teu pai foi o fundador? Foi o fundador. É porque você falou caixa registradora, tal. Eu não sou dessa época, eu não me lembro desse equipamento. Mas então tem uma história longa aí no varejo já, né? Tem uma história longa. Eu já atuo profissionalmente desde 2000. Que legal. Full time. Então são 26 anos de... Tá. E você deve ter sentido, né, na pele essa evolução tecnológica, né? Quando você fala lá da registradora, equipamentos que surgiram, pareciam não ser necessário e depois se tornaram extremamente necessários, né? Exatamente. Nessa época, as caixas registradoras eram o que mais existia. E quando você falava de computador no caixa de um supermercado, era uma tecnologia que muitas vezes o comerciante, o varejista, o supermercadista, ele enxergava como um investimento até desnecessário naquele momento. Legal. Mas que com o passar do tempo a gente foi observando que era necessário, e hoje você não consegue abrir um supermercado se você não tiver uma automação. O que era dúvida hoje se tornou obrigatório. Se tornou obrigatório. E isso acontece com vários equipamentos, né? Tem muita coisa que fala assim, eu torço o nariz, não sei se eu quero isso e tal, mas depois fala assim, você não tem mais a opção de querer ou não querer, né? Exatamente, e a gente entra aí numa classificação, que a gente pode assim dizer, de tecnologias que são necessárias, usando um termo em inglês, must have. Você tem que ter para conseguir operar, atender minimamente o seu cliente. Então existem várias tecnologias que você precisa ter, como fatiadora, balança, PDV, tudo isso é muito comum e sem isso você não consegue operar. Existem tecnologias que são nice to have, ou seja, é legal ter, mas eu não preciso ter para operar. Mas aí é que tá o pulo do gato, porque
Essas tecnologias, né, quando bem selecionadas, aí que está um ponto importante também, elas trazem diferenciais competitivos. Elas agregam valor, trazem um retorno financeiro que você não teria sem ela. Verdade. Ô Wagner, antes de falar um pouquinho sobre esses equipamentos, essa tecnologia, a gente precisa falar um pouco dessa parte do comportamento, né? Eu vivo isso intensamente dentro do varejo e eu sempre falo que o varejista, ele é um ser humano que nós temos que tirar o chapéu para eles, porque eles são assim de uma capacidade ímpar. Tanto é que construíram esse império, né, que a gente vê algumas redes de supermercado, mas ele não é o homem da tecnologia, ele é o homem que ele trabalhou muito, ele trabalha, ele sempre foi de derrubar o touro à unha mesmo. E de repente ele se depara com uma situação que é um mundo desconhecido para ele, né? E aí começa a aparecer algumas resistências. Na sua visão, qual é a maior dificuldade para o empresário entender que a tecnologia ela vai trazer para ele grandes resultados ou vai trazer um diferencial competitivo? Porque eu sei que na prática ele enxerga assim, é o valor do investimento, ele não vê o retorno, né? Eu às vezes eu brinco no varejo que eu fico algumas horas descrevendo uma proposta de trabalho da consultoria, e quando eu vou apresentar pro supermercadista, ele vira as 10 páginas que está detalhando tudo que vai ser feito e vai lá na última e pergunta qual é o preço desse negócio. Eu falei, cara, esse preço pode ser caro, pode ser barato, né? Depende do que você vai fazer com a informação que eu estou te trazendo. A tecnologia ela não é diferente, né? Eu tenho até um case que eu quero comentar daqui a pouco, mas a pergunta que fica é: qual é a maior dificuldade do entendimento disso? Celso, tudo que é novo traz uma resistência, traz um receio, traz até um medo de fazer o investimento e aquilo não trazer o retorno, ou por ser uma tecnologia que ele não precisa ter naquele momento, obrigatoriamente, ele segura o investimento. Porém, aquele investimento pode resolver muitas questões, muitas dores da operação. Recentemente, assim, eu tenho conversado com muitos supermercadistas e o gerente operacional às vezes entende a dor, o diretor ele também entende a dor, mas o dono do dinheiro não. Então ele olha o número, ele não olha para o detalhe da operação. E ano de Copa, eleição, cenário incerto, enfim, N questões governamentais também, vou segurar. Porém, tem tecnologias que trazem um retorno no mês 1. Tecnologias que podem ser alugadas e você consegue ter já um retorno financeiro no segundo mês, no primeiro mês, no segundo mês. Que maravilha. Então, tudo que é novo gera Assusta e isso gera uma dificuldade para vender tecnologias diferenciadas e é o que vai gerar muitas vezes, tem vezes que não, mas muitas vezes o diferencial competitivo frente à concorrência. O aumento do lucro, a margem de um supermercado já é baixa. Se você não tiver uma otimização, um olhar para os detalhes, uma boa consultoria ao seu lado, muitas vezes trazendo um olhar externo, você acaba perdendo competitividade. Você gasta mais tempo para fazer a sua operação, muitas vezes manual, e com isso você vai perdendo competitividade e não sabe por que o seu concorrente está crescendo. Legal. Eu sem querer subestimar a inteligência do empresário, né? Eu falo que nós temos uma mudança cultural nesse processo todo aí e que eu admito que não é fácil de entender. Eu estou no varejo já há muito tempo, convivendo com essas pessoas, e nós fomos criados num ambiente onde eu consigo avaliar aquilo que eu consigo pegar na mão, aquilo que é palpável, né? Então, quando eu compro uma lata de sardinha, eu já sei por quanto eu comprei, sei por quanto eu vou vender, e eu sei o quanto eu estou ganhando. Quando eu compro uma tecnologia, eu sei quanto eu vou pagar, mas eu não consigo enxergar o retorno assim, da mesma forma que eu enxergo o produto.
Então nós estamos falando de uma geração que tem, cara, eu faço isso há 60 anos. Aí você fala, não, você precisa mudar, tudo bem, eu entendo que eu tenho que mudar, mas eu preciso também ter um tempo para isso, né? E aí quando você fala dessa tecnologia, nós temos acho que várias para a gente discutir, mas essa visão da operação, por exemplo, e eu queria até que você me ajudasse nesse sentido, porque quando a gente fala da etiqueta eletrônica, num primeiro momento o cara está pensando assim, puxa, que legal, então eu vou economizar na etiqueta. Sim, mas eu não vou ir fazer um investimento em etiqueta eletrônica porque eu vou economizar na etiqueta. Eu tenho que ter outros benefícios que são muito mais importantes do que isso, né? Essa visão, por exemplo, vamos pegar uma tecnologia falando da etiqueta eletrônica. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui, antes de você fazer essa explanação, que o meu cliente, nós fizemos um projeto para ele numa ocasião. Foi um pouco mais lá no início, estava um pouco mais caro, né? A escala estava um pouco baixa. E aí eu me lembro que nós fizemos um orçamento lá para a loja dele, junto com uma empresa, e ele falou assim, imagine que eu vou fazer um investimento desse, isso é muito dinheiro e tal. Só que o concorrente dele fez. E o concorrente dele, na verdade, era uma loja mais fraca do que a dele. Fraca assim, em venda, o faturamento, o estilo da loja e tal. E com a implantação da etiqueta eletrônica, ele começou a bater no meu cliente, ganhando, eu acompanho, ganhando mais dinheiro e vendendo mais barato. Eu falei, então peraí, então a etiqueta eletrônica ela não substituiu o papel, ela substituiu a margem, que não era tão boa, tornou-se muito mais dinâmica. Me fala um pouquinho da etiqueta eletrônica. Você estava me falando, só queria voltar um ponto aqui na apresentação, quando você fala do equipamento, né? Que você representa, que você trabalha. Fala um pouquinho dessa marca para nós. Maravilha, Celso. A marca que eu trabalho com embaladoras automáticas, etiquetas eletrônicas, balança com inteligência artificial, é a Digiteraoka. É uma indústria japonesa, referência em qualidade no mundo, que a Sunny Valley traz para o Brasil com muito sucesso, já há mais de por algumas décadas. E é uma marca pela qual eu acabei me apaixonando pelos produtos, pela qualidade que entrega. Porque quando a gente vai, esse é um outro tópico que a gente pode depois conversar, Sim. Que é a escolha, como escolher uma tecnologia. Ah, isso é bacana. Porque você, há pouco tempo atrás, você falou sobre investimento. Às vezes o investimento é relativo. Pode ser muito caro R$1.000 e pode ser muito barato R$200 mil. Perfeitamente. Depende do retorno que dá. Às vezes você faz um investimento de R$1.000 e não te dá retorno nenhum, foi caríssimo. Isso aí. Talvez seja o investimento mais caro que você fez no mês. E você comprou um equipamento, uma máquina que otimizou seu processo, reduziu mão de obra e te trouxe um retorno. Esse investimento é um investimento valioso, que valeu a pena. Maravilha. Pessoal, só para deixar um recado aqui, nós vamos ter aqui no nosso link o contato do Wagner para você saber um pouco mais sobre a Digi. Eu já pesquisei, já conversei bastante com ele, já vi alguns equipamentos e olha, é diferenciado, tá? Então, nós não vendemos equipamento aqui na Arbelim, nós estamos falando para você buscar aquilo que é melhor para você através desses parceiros que a gente traz aqui no nosso podcast. Então, se atente aí ao link que está abaixo do nosso vídeo para vocês conversarem com ele. Liga para ele, pergunta para ele, marca uma visita. Eu quero entender um pouco mais sobre esse teu produto aí, tá? Vai por mim que vale a pena, tá? Vamos voltar a falar disso aí. Voltando na etiqueta eletrônica. Tá. Um erro muito grande que as pessoas têm num primeiro momento e não é culpa delas. É que a gente imagina que a etiqueta eletrônica vai substituir o papel e vai economizar a mão de obra que coloca aquele papel. Esse é um erro, porque a etiqueta eletrônica ela não serve para somente isso. Tá. Ajuda nisso, óbvio Sim. que ajuda, mas isso não paga, isso não se paga dessa forma. A etiqueta eletrônica ela é um meio para você conseguir ter uma estratégia de precificação que vai te trazer um retorno financeiro.
Ótimo. Essa precificação, a gente chama de pricing, né? Nome em inglês, mas nada mais é do que a precificação adequada. Você conseguir trabalhar com o teu preço dinamicamente. Eu tendo um cliente, uma rede de supermercados, que já entendeu essa situação. Legal. Ele fez uma medição em uma loja, deve ter uns 1.500, 2.000 metros quadrados essa loja. Ele conseguiu aumentar o lucro líquido em 0,8%. Caraca, meu. Ele é diferenciado. Ele tem a visão. Por isso que assim, o varejista tem o varejista mais receoso, tem o mais arrojado, e ele é mais arrojado. E ele fez um teste, mensurou, e 0,8% do faturamento a mais de lucro líquido é muita coisa. Isso aí. Para um supermercado é muita coisa. E, nossa, mas o investimento é muito alto, não tem capital agora, ele alugou. Esse retorno, então, já acontece no mês 1. Alugou com opção de compra, tá? Tem várias formas de fazer locação. Você não fica preso a um contrato pro resto da vida, não. Às vezes a pessoa imagina isso, nossa, alugar, não tem um produto. Não, você pode chegar no final do contrato de 3 anos e comprar o produto. Já depreciado, então o valor fica bem menor. Mas esse supermercadista, ele entendeu. É uma rede considerável. Está chegando a 1 bi ano de faturamento. Meu Deus, 0,8 disso? 0,8 disso. Caraca, meu. Então E ele traçou uma estratégia de precificação sem grandes malabarismos. Porque esse é outro problema de novas ideias. Às vezes o supermercadista acha que tem que fazer um projeto super complexo para fazer isso funcionar. Pinta um monstro. Exato, que não existe. Que não existe. Se você não sabe fazer, contrata uma consultoria como a Armelin. Isso aí. Você traz uma estratégia de precificação e você consegue aumentar teu lucro líquido, que é o que mais importa. Então, a etiqueta eletrônica, ela serve para isso, para você ter um preço num dia, você conseguir trocar 5 mil, preço de 5 mil produtos do dia para a noite. No dia seguinte, você tem um novo preço. Como é que você faria isso manualmente? Impossível. Impossível. Você teria que mobilizar todos os repositores e vai levar o dia inteiro. Ô Wagner, deixa eu pegar um gancho que você está falando aqui, que eu gosto muito de falar disso, né? Porque indicadores, nós temos formas de apresentar indicadores que para muitos serve, para muitos não significa absolutamente nada, né? Quando você não tem o conhecimento sobre essas equações, você fala assim: nós tivemos uma melhoria de 0,8. Mas 0,8. Viu? Pega o faturamento de 1 bilhão, joga 1,8 e veja no final da história o que significa isso. E aí você vai descobrir que o investimento que você fez, além dele te dar um respaldo, uma melhoria de qualidade, ele te trouxe muito resultado, né? E eu chamo a atenção porque às vezes eu vou falar de consultoria ou do investimento, eu falo para o cara assim: você vai ter lá um retorno de 0,5%. E ele fala assim: então, mas 0,5% só? Mas você sabe quanto é 0,5%? E aí é um detalhe importante, porque às vezes o vendedor tem muito disso, né? O que ele entende como retorno? Eu até tenho um exemplo que eu falo que um meu cliente, ele não, eu estava trabalhando perdas com ele, né? E eu falei para ele que a perda dele estava em 4,8, não me lembro exatamente qual que é o indicador. E ele ficou assim: nossa, rapaz, 4,8? Puxa, que vida, bastante, né? Foi bastante? Eu tô achando que você vai ter um infarto aqui quando eu falar isso. Só que esse cara, ele tinha uma paixão por carros, e ele sabia preço de carro, de tudo quanto é coisa que você imaginar. Qualquer carro ele sabia o valor. E eu transformei o 3,8 em carro 0 km. Eu falei: então, só nesse mês você jogou no lixo tantos carros 0 km. Aí o cara ficou doido. Ele entendeu. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa visão, né, ela é importante para entender a tecnologia. Por exemplo, é o que você está falando.
cara, você vai ter um retorno, você vai ter uma facilidade, além de outras coisas que nós estamos com dificuldades, né? Por exemplo, mão de obra. Né? E você falou, como é que eu vou trocar 5.000 etiquetas de um dia para a noite? Não tem como. Né? Nesse caso, eu nem preciso do cara para isso. Eu tenho um cara lá, né? Eu tenho um responsável que vai saber fazer isso. E isso ajuda muito, né? Ajuda demais. Essa mão de obra, ela pode ser redirecionada para outra coisa. Exatamente. No dia a dia de um supermercado comum, você tem troca de etiqueta de 100, 200 etiquetas e o repositor, alguns repositores levam 1 hora, 2 horas do dia para fazer isso. Então, ao invés dele estar repondo a mercadoria, ele está fazendo outra coisa, trocando a etiqueta. Isso quando não faz errado, né? Isso quando não faz errado. Que é um problema sério. Quando esquece de trocar, isso acontece demais. Mas a etiqueta eletrônica, ela vem para trazer realmente uma possibilidade de você implementar um pricing mais dinâmico. Que é um ganho de produtividade. E não é só para aumentar preço, é para também reduzir preço para evitar perda. Sim. Por vencimento, por validade, né? Produtos chegando em validade. Então tem várias estratégias aí. Eu falo que na consultoria nós temos um desafio, né? Que é vender mais barato aumentando a margem. E aí é o mistério, né? Pô, mas se você quer aumentar a margem, como é que você vende mais barato? Por isso que eu trabalho lá no comercial. É o comercial que é o responsável por isso. Sim. Mas, por exemplo, quando você fala da etiqueta, uma coisa que é uma curiosidade muito grande do pessoal. Quando eu vou pôr a etiqueta eletrônica num supermercado, eu posso colocar ele 100% na minha loja. Eu tenho 10.000 SKUs dentro da minha loja. Eu posso colocar o sistema para 10.000 etiquetas e eu posso também colocar isso por departamento. Pode. Isso é viável? Por exemplo, eu quero trabalhar com etiqueta eletrônica só na perfumaria, por exemplo. Isso é viável ou não é interessante fazer isso parcial? É viável, dá para fazer. Tecnicamente é totalmente possível. Ele só vai diminuir o impacto do resultado. Você vai demorar mais tempo para ter o resultado. Para se pagar. Você vai ter que trabalhar as duas operações ao mesmo tempo, né? A etiqueta e o repositor continua, né? E o repositor continua. Mas é comum você ter um ambiente misto. Você tem lá 10.000 SKUs, você coloca em 9.000, enfim. 9.000 já te dá um retorno muito grande, que é esse exemplo. Ah, tá. E as nossas tecnologias, elas dependem muito pouco de antenas. Eu queria pegar um pouco esse gancho que você está falando aí, porque eu fui pesquisar esse trabalho que você tem aí com a Digio, né? E uma das coisas que eu via isso lá no passado era a quantidade de antenas que eu tinha que ter na loja. Então o investimento inicial ele ficava assim, ele assustava um pouco, porque era meio complicado. Hoje, por exemplo, eu vi que a quantidade de antenas, por exemplo, da Digio é muito pouco. É muito pouco. Dependendo da estrutura do prédio, eu posso ter uma antena, por exemplo. Exatamente. Numa área de vendas, a gente fez uma medição em campo, né? Tá. A loja tinha 1.500 metros quadrados, 2.000 metros quadrados aproximadamente. Área livre, sem tantas paredes, área livre. Uma antena cobriu toda a loja, com um sinal excelente, nível de sinal excelente. Então, uma antena apenas cobriu toda a loja. Que maravilha. E a Digio, no caso, né, falando um pouco da marca, se você tiver uma balança com inteligência artificial, que é um outro tema interessante, porque tem chamado muito a atenção essa balança. É possível acoplar uma antena nela, você não precisa colocar no teto nem nada, fica na antena e você consegue cobrir uma área de uns 15 metros quadrados, um raio de 15 metros de distância aproximadamente. Então, se você for colocar num departamento, às vezes você nem precisa de antena. A balança com o módulo já resolve o teu problema. Que maravilha. Ô Wagner, é possível a gente colocar aqui no podcast um valor ou isso depende muito de uma análise mais detalhada na loja para eu implantar um sistema de etiqueta eletrônica Depende de uma pegando uma loja de 1.000 metros quadrados, porque em termos de estrutura, né, os projetos que nós desenvolvemos aqui na Armelim,
Eu me lembro, esses dias eu estava vendo um projeto, acho que era de 1980 e alguma coisa, e rapaz, a quantidade de coluna que nós tínhamos nas lojas, e lá já era uma coisa absurda, né? Hoje a nossa loja é totalmente limpa, né? Hoje o nosso engenheiro, o arquiteto, ele consegue colocar uma distância de uma coluna para outra assim até de 20 metros, 15 metros. Então é uma coisa fantástica. O que faz com que fique totalmente livre, né? Aquele ambiente até para essas conexões aí. Então isso facilitou muito. Mas se a gente pega uma loja, por exemplo, vamos pegando uma referência 1.000 metros quadrados, mesmo assim tem que fazer uma análise em campo para... Precisa, porque é muito comum, principalmente na loja 1, né, de uma rede. A loja 1 é aquela loja que começou pequenininha. Que é puxadinha, né? Ele vai exatamente. E aí começa essas paredes, essas restrições. Aí precisa fazer um estudo realmente, tá? Porque às vezes precisa de uma, 2 antenas, 3 antenas, depende. Tá. Mas 1.000 metros quadrados provavelmente vai uma, tá, okay. Mesmo com barreira. De qualquer forma, a gente faz um estudo em campo para saber se precisa de uma ou 2, tá? Entendi. Mas isso está falando de antena, né? Isso é antena. Mas você também tem que ver o retaguarda, o sistema que ele tem, como é que vai ser essa conversa, essa conversa, né, da antena com o sistema. Tem todo um estudo em cima disso, né? Tem todo um estudo, porém os melhores ERPs já estão preparados já. Sim. Eles já geram um arquivo em algum padrão, a gente consegue pegar esse arquivo e trabalhar ele de qualquer forma, então não tem problema. Tá. Isso aí é o menor dos problemas, a gente consegue resolver. A etiqueta eletrônica, ela vai estar na faixa de 60, 80, é porque tem etiquetas eletrônicas que são refrigeradas, que elas são um pouco mais caras, então... Certo. Você perguntou sobre valor, aí depende muito do projeto. Né? Vou falar que tem um ponto eletrônico aqui, tem um supermercadista fazendo uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: isso dá financiamento da Finame, da BNDES? Qual que é o caminho mais... O caminho mais viável é a locação. Locação? Por quê? Você tem o benefício fiscal dos créditos. Ele entra como uma despesa. Tá. Você tem crédito PIS/COFINS, CCLL e RPJ. Isso daí, no final das contas, dá uma redução de 40%, aproximadamente. Oh, que bacana. Então, se a gente fizer a conta, já olhei várias simulações de locação, porque a gente oferece isso no dia a dia, né? Em 36 meses, dá juros negativo. Que bacana. Você paga menos que o valor dos equipamentos. Isso nos interessa muito, viu, rapaz? E aí, no final do contrato, se você quiser comprar o equipamento, você paga mais um X, já depreciado. Ok. Então, no final da conta, a conta final, você tem lá uns juros abaixo de 1%, 0,7%, 0,8% de juros. É muito baixo. Se o nosso público quiser saber um pouquinho mais sobre a etiqueta eletrônica, vai falar nesse telefone que está abaixo aqui. Exatamente, pode entrar em contato que a gente tira todas as dúvidas. Normalmente fala com você mesmo, Wagner? Você tem uma equipe, mas pode falar direto com você. Eu tenho tratado o corporativo de uma forma bem cuidadosa e pessoal. Bacana. Vamos fazer aqui nós não combinamos isso aqui ainda, mas se você entrar em contato com o Wagner e falar assim para ele: eu estou ligando porque eu vi um contato lá no podcast da Armelin. Nós vamos ter uma condição especial para isso, Wagner? Tem uma condição especial, eu garanto que tem. Maravilha. Já combinamos isso. Putz, que legal, cara. Olha, eu sou 100% favorável, né, a essa tecnologia, e a gente tem um outro motivo por que nós estamos também buscando isso. Agora, você tocou num ponto aqui que eu acho muito bacana a gente alertar o supermercadista sobre a balança com o IA. Né? Eu estou vendo isso de uma forma muito positiva, né? Tá trazendo... Porque a balança, o reconhecimento dela, ela só está no Hortifruti. Está no Hortifruti. A balança com IA tem chamado muita atenção. Onde a gente tem apresentado, o pessoal tem pedido para testar, para homologar, porque é uma coisa nova. E a gente está com testes rolando em alguns clientes e em alguns dias, já algumas semanas. Um deles me falou o seguinte: os meus clientes é uma experiência diferente.
Eles estão gostando. Isso é uma atração, virou uma atração da minha loja. Que bacana. Olha que coisa interessante. Nesse caso, ele tem uma ilha de pesagem. Tá. Então, ele tem um atendente lá que atende. Só que, qual é a vantagem então da IA? Primeiro, a experiência do cliente. Segundo, é a redução da perda, dos erros. Erro de registro, né? De registro. Por mais que você tenha a tecla de atalho na balança, sim, você corre o risco de errar. Com a balança com inteligência artificial, ela já reconhece o produto automaticamente, mesmo com saquinho. E ele vai te dar as opções na tela. Se ele tiver alguma dúvida, porque às vezes a fruta é muito parecida. Uma maçã gala com uma Fuji pode confundir Ele talvez fique com dúvida. Sim. Ele vai mostrar os dois. Bacana isso. E conforme você vai ensinando, isso aqui é a gala, isso aqui é a gala. Tá. Estatisticamente, a partir ela de um vai certo reconhecendo momento, aquilo ele e vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Então, assim, é uma tecnologia que vem do exterior, já está validado na Ásia. Redes de supermercados lá já utilizam isso como um autoatendimento do próprio consumidor, sem operador nenhum. Aqui no Brasil talvez ainda tenha que ter um período aí de adaptação, assim como foi o self-checkout. No início, muitas dúvidas, poucas pessoas iam até lá se aventurar. O novo assusta, né? O novo assusta. Mas conforme o consumidor vai se acostumando, se ele vai sempre na tua loja, o atendente já orienta ele, ele mesmo consegue já pesar seu produto. Pô, e essa coisa de que você está trazendo aí, a própria inteligência artificial, ele vai aprendendo, né, com o produto, né? Ele vai gerar uma dúvida, 1, 2, 3 e depois ele já não tem mais. E aí qualquer produto botou ali do hortifruti, obviamente, e ele acaba reconhecendo uma abobrinha Itália, uma Brasil. Se ele tiver dúvida, vai ser 2 ou 3 vezes, depois ele acaba reconhecendo automaticamente. Começa a refinar. Que bacana isso, cara. E assim, então imagina, se você como ser humano consegue imaginar consegue identificar o produto olhando para ele, a IA vai conseguir. A IA já vai conseguir identificar. Ô Wagner, nós temos um programa aqui na Armelin, que é um programa de treinamento que nós chamamos de atendente vendedor, né? Porque nós trabalhamos uma linha que o atendimento ele já não está mais focado só no bom dia, no boa tarde, muito obrigado, volte sempre. Isso nós chamamos de um processo de educação, tem que fazer parte da nossa vida no nosso dia a dia. Um atendente hoje, a gente valoriza muito quando ele tem essa habilidade da venda. E um dia eu levei uma sugestão para uma empresa, eu não sei se isso já tem, mas se tiver, acho que é até bom você trazer isso para a gente. O que eu queria? Que a balança reconhecesse o atendente. Por quê? Porque com essa escassez de mão de obra e com essa questão salarial, eu poderia trazer para o meu atendente uma forma de remuneração pela venda. Então, a minha proposta era, eu queria um dispositivo que fosse digital, ou sei lá, de alguma forma, ou um código, que quando eu fosse pesar um produto, eu colocar meu digital e aquilo entrava na minha conta. E no final do dia, o Wagner vendeu 50 quilos de mussarela e o Celso vendeu 300 quilos de mussarela. Mas então tudo bem, independente do horário, vai ser uma análise em cima disso, mas imagine isso no final do mês, né? Avaliar a produtividade pelo próprio equipamento. É a tecnologia ajudando o meu colaborador a ganhar dinheiro. Perfeito, Celso. Não sei se já tem isso. A gente, aí você está falando de atendimento balcão. Sim. Perfeito. Temos modelos que você consegue identificar, o operador vai, se identifica e começa a passar. A balança com inteligência artificial, a proposta é que o próprio cliente consiga operar, ou um operador faça isso muito rápido e com mínimo de erro. Eu conversei, inclusive, com uma rede lá do Rio de Janeiro, que eles estão, não fizeram ainda, mas estão pensando em voltar para ilhas de pesagem. Tirar do caixa e voltar para ilha de pesagem. Tamanho é o erro operacional dos caixas. Perfeito. Porque imagina só a situação, você tem lá uma fila de cliente reclamando já, para ser atendido no caixa, esperando, não sei o quê, e você tem dúvida.
operador de caixa novo, ele tem dúvidas sobre aquele produto. Que produto que é esse aqui? Qual que é o código? Ele vai na tabelinha e vai ver o código. Ou pergunta para o cliente, né? Ou pergunta para o cliente e o cliente, isso aqui é tal. E aí ele vai na tabelinha para saber qual é o código. E quando ele não acha o código, isso já aconteceu comigo, tá? Ele simplesmente pegou qualquer um. Falou, isso aqui mesmo. Opa, não estou achando aqui a maçã. Meu controle do estoque foi tudo água abaixo. Não estou achando a maçã verde aqui, vai fugir mesmo. E passou. E o consumidor, a maior parte dele não vai conferir isso. E aí é que começam os erros, os problemas. Aí no caso a balança com o IA, ela também seria a balança do PDV, se ele deixar ela no PDV. Ela tem para isso ou não? Isso é para essa rede que estava com a ideia de voltar para a ilha de pesagem. Mas a IA eu tenho para o PDV ou não? Não. Ela só para... Existe, mas existe. Não estamos trazendo por enquanto. Ok. Tá? Isso ainda está em estudo para trazer ou não trazer. No exterior já existe, mas... Entendi. A gente está primeiro entrando com a balança com IA totalmente autônomo. E uma coisa importante também, ele não consome rede, não tem que ter internet, porque às vezes, nossa, IA vai lá para o ChatGPT, nada disso. É uma tecnologia proprietária que a própria balança tem dentro dela. Então, quando ela reconhece o produto, não comunica com nada. É na própria balança, então o reconhecimento é muito rápido. Em menos de 2 segundos ele reconhece o produto. Que maravilha. Então isso dá uma agilidade muito grande. Ô Wagner, a gente sente isso na prática, né? O quanto o autosserviço está evoluindo, né? E eu tenho falado muito isso do varejo, que uma forma que nós temos, e que nós já temos, e isso vai aprimorar cada vez mais, para combater essa dificuldade que nós estamos tendo, principalmente com a escassez da mão de obra, e não só a escassez da mão de obra, mas como a necessidade de uma melhoria na gestão, nós estamos falando de 2 caminhos. O autosserviço, que ele que é irreversível, né? E a tecnologia. Esses são os 2 caminhos que nós temos que seguir e não é uma opção, é o que tem. Porque quando eu falo da tecnologia é porque eu quero aprimorar os resultados. E eu não consigo aprimorar os resultados fazendo as coisas de forma manual, como você falou da etiqueta eletrônica, por exemplo. Mas eu tenho outros campos que eu preciso trabalhar, que eu não tenho mais o técnico para desenvolver o trabalho. O açougue é um exemplo dele. A minha origem, né, de trabalho no varejo foi com açougue e tal. E eu estava num cliente semana e falou assim, o problema é que nós não temos mais o açougueiro. Então, por falta de ter o desossador, a tecnologia trouxe para a gente a carne desossada. A carne desossada foi uma evolução tecnológica. E uma das razões de trazer, tem outras coisas por trás disso, logística e tal, mas também foi a falta da mão de obra. Como é que eu vou desossar carne na loja? Eu não tenho desossador, então eu vou comprar minha caixaria. E aí, tudo bem, mas até aí resolveu um problema. Mas agora eu preciso do técnico para vender a carne, para fatiar e tal. E aí, falando desse equipamento, eu vi que você trabalha com um equipamento que são as embalagens, né? A embaladora, seja ela no ATM, vamos falar um pouquinho do ATM ou não, mas isso também traz um resultado muito grande, né, pro varejo. Muito grande, Celso. Você tocou num ponto que está todo mundo discutindo isso. A escassez de mão de obra. Tem rede de supermercado que antes tinha 5 candidatos por vaga, hoje tem 0 alguma coisa, 0,8 por vaga. Falta, tem mais vaga do que candidato. E isso gera um problema operacional. Lembra, quando eu falei sobre as tecnologias que é legal ter e as que você tem que ter para operar, olha que interessante, tem algumas máquinas, algumas tecnologias que estão migrando é legal ter, para eu preciso ter. Se eu não tiver, eu não dou conta da demanda, não vou conseguir atender o meu cliente, eu vou ter ruptura. E as embaladoras de bandeja é uma tecnologia que é um exemplo disso. Perfeito. A falta de mão de obra no açougue causa ruptura. Se não causar ruptura, pode comprometer até o atendimento no balcão, porque você vai tirar um cara do balcão, um açougueiro do balcão, para levar ele
para a sala de preparo e lá ele vai ficar manualmente quase que o dia inteiro. Às vezes eu já vi açougue dentro do supermercado que o próprio açougueiro que corta, coloca na bandeja e ele mesmo embala. Sim. Só que esse tempo de embalar, pesar e etiquetar, esse é um tempo perdido. Sim. A máquina resolve isso. Torna-se improdutivo, né? Eu tenho um cliente, acho que não tem problema de citar nome, é o Supermercados Rondon. Eles tinham um problema de ruptura no autosserviço do açougue. As bandejas faltavam em determinado momento do dia. E eles nos procuraram para resolver essa situação. São 4 lojas com uma boa demanda. Sim. No caso deles, eles nem usam ATM. Porque a demanda é alta. A demanda é alta. Então Perfeito. depende muito da situação. Sim. E lá ele tinha esse problema. Ficava lá uma pessoa o dia inteiro, 2 pessoas o dia inteiro, embalando, pesando, etiquetando. Embalando, pesando, etiquetando. O dia inteiro. E não dava conta da demanda do dia. Olha aí. Hoje, com a máquina que a gente forneceu lá, a gente instalou, ele consegue fazer isso em meio período. Em meio período ele resolve a demanda do dia e ele consegue ainda deixar preparado a demanda para o dia seguinte. Aí ele ficou com... A última vez que eu conversei com eles lá, eles agora estão com um problema, mas é um problema bom. Ele está tendo que regular a produção para não sobrar. Tá. O que antes faltava, agora a máquina deu tanta produtividade que... Pô, isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Um problema desse todo mundo quer. Ué. Isso é ótimo. Você não precisa ficar operando a máquina o dia inteiro. Não é para isso que ela foi feita. Apesar de aguentar. Não é essa a situação. Mas é para você fazer rapidamente aquilo que tem que ser feito. Legal. E padronizado, a etiqueta na mesma posição, a bandeja sempre com o mesmo tensionamento de filme. Perfeito. E um dado interessante também, Celso. Aproximadamente 60% de economia de filme. Olha só. A gente não imagina isso. Eu não imaginava, eu fiquei surpreso e não foi só nesse cliente. Aí que está o ponto. Foi em outro cliente também que fez uma medição, eu pedi, deu lá 59% mais ou menos de economia de filme. Eu estou falando de economia financeira. Ele vai extrair o máximo de economia no uso do material, né? É uma máquina. No manual. É programada, né? É programada. E no manual sempre o operador vai sobrar um pouco de filme para fazer a embalagem. Ô Wagner, eu tenho uma estatística aqui na Arbelim, quando a gente vai implantar o autosserviço, pegando o exemplo do setor de carnes, né? Nós temos uma padronização, né, que nós implantamos dos nossos clientes. A espessura do bife, a quantidade de bife, o tipo de bandeja. E tem 2 coisas importantes nessa padronização aí. Primeiro que eu vou pegar um exemplo de uma loja que tem 5 metros de balcão para autosserviço e tem 5 metros de balcão para atendimento. Para 5 metros de balcão de atendimento, eu tenho que ter, para ter um bom atendimento, 7 açougueiros. Para ter um bom atendimento. Uhum. Para 5 metros de balcão de autosserviço, eu preciso ter 1. Olha a diferença de custo que nós estamos falando, né? Mas então eu vou mandar as pessoas embora. Não, nós podemos usar para outros fins dentro da empresa. E um detalhe importante também, quando você fala do autosserviço, do investimento nessa máquina, é que quando eu fraciono o produto, o preço ele passa a ser o valor da bandeja e não do quilo. Perfeito. Então, por exemplo, eu compro um contrafilé a R$50 o quilo, mas a minha bandeja ela foi padronizada com 480 gramas. Então o cliente ele não vai conseguir enxergar o valor total do peso, do quilo, ele vai enxergar aquilo que ele consome. Eu brinco muito que eu falo que tudo que é fracionagem é preciso tomar cuidado, né? Porque tem uns preços assim que você fala, gente, eu não tenho noção de quanto é o quilo. Esse dia eu peguei numa loja e falei, você tem ideia de quanto custa 1 quilo de orégano? Aí o cara falou, não tenho. Eu falei, então, se um pacotinho com 5 gramas está pagando R$4, imagine quanto é que custa 1 quilo desse trem. E o cliente não vai reclamar dos R$4, mas se ele souber o preço por quilo, e eu tenho um exemplo que eu acho interessante, que é o café em cápsula, né?
Sim. O café em cápsula, eu fiz uma conta, ele chega a R$300 o quilo. Mas para mim não faz diferença, porque eu só vou comprar eu vou pegar uma cápsula que vem umas graminhas de café ali dentro daquela cápsula e vou tomar um café de qualidade. Eu não vou comprar 1 quilo ali, mas quando você fraciona, e isso é legal quando se fala dessas máquinas, né? Porque você está falando de um sistema para você apresentar um preço mais acessível para o cliente, né? E aí, obviamente, você tem que ter uma qualidade. E essa qualidade da embalagem que é o que você está trazendo para a gente, né? Isso faz toda a diferença. Exatamente. Quando é manual, eu vejo um autosserviço manual, é muito comum o resinite soltar, né? Ele não tem a fixação dele no fundo da bandeja. Cara, eu tenho uma máquina que faz isso de forma perfeita, né? E hoje você tem a Sun Valley, é isso? É legal você tocar nesse ponto, Tá. Celso, porque tem redes de supermercado que não investe no autosserviço, falando que somente o balcão resolve, atende o cliente dele. E muitas vezes não é verdade. Acho que uma coisa não mata a outra, não afeta a outra. Você tem que ter um bom balcão, você tem que ter um bom atendimento, porque vai ter cliente que vai querer, vai fazer Perfeito. questão de ir no balcão. Só que cada vez mais o autoatendimento tem ganhado aderência. E vai ter aquele público que está com pressa, ele está passando depois do serviço super cansado, ele só precisa fazer um bife. E tem uma fila enorme no balcão. Perfeito. Isso acontece muito. O Wagner, eu queria só complementar o teu raciocínio, e eu gosto muito disso quando eu falo no varejo. Autosserviço, ele não veio para substituir o atendimento. Exato. O autosserviço, ele é uma melhoria do atendimento. Perfeito. Ele veio para complementar o atendimento, né? E eu falo muito, eu tenho clientes no interior do estado, né, que o hábito do consumidor ainda é de dirigir o açougueiro, dirigir o balconista. Não tem problema. Exato. Eu vou continuar fazendo isso. Agora, nós já estamos falando em lojas. Eu participei de um projeto de uma loja aqui de Campinas, o Galassi, de uma loja que ele está projetando agora para os próximos períodos aí. E aquilo que você falou lá do self-checkout, né? Por exemplo, nesse projeto tem 14 PDVs, sendo 10 self e 4 PDV normal. Eu falei assim, Inverteu. aí quando você olha para aquilo, e o Natal foi fantástico. Tudo bem, mas ele tem um público lá para isso. Mas de repente eu posso ter a tecnologia e eu não preciso abandonar o tradicional, né? Como você está falando do autosserviço. É uma visão que você tem que buscar como melhoria para o teu consumidor, né? A tecnologia ela tem que vir para apoiar a operação. Bacana isso. E não para modificar o teu modelo de negócio. Existem modelos inovadores que o pessoal fala, nossa, você consegue fazer a compra sem conversar com ninguém, que nem a Amazon Go, né? Sim. Parece que eles fecharam as lojas lá. Mas por quê? Porque é um outro modelo de negócio. Ele precisa ser testado. E a tecnologia, não é a loja que tem que se adequar à tecnologia, o consumidor. Então, assim, a tecnologia ela tem que apoiar a operação e o modelo de negócio. Ela tem que ser útil. É como você abriu essa nossa conversa dizendo, a tecnologia ela tem que ser útil. Se ela não for útil, é um investimento que não vale a pena fazer. E as embaladoras, muitas redes já enxergaram o benefício que essa embaladora traz. E estão colocando uma em cada loja. Né? Agora a gente está chegando com o embalador com ATM também, para aumentar o shelf life, mas com diferenciais. Que aí requer um estudo do perfil da loja, Perfil da loja. Por exemplo, você trouxe aqui um exemplo do Rondon, né? Do Rondon. E pela demanda que ele tem, ele não há necessidade do ATM, né? Que é a atmosfera modificada. Mas eu tenho alguns cases de loja que quando nós implantamos a máquina com ATM, nós queríamos ter a garantia da qualidade no ponto de venda de um produto que ainda estava com baixo giro, né? E ele mantém aquela qualidade. E por incrível que pareça, na implantação, ele teve um aumento de venda de aproximadamente 30% do autosserviço dele.
Aí você fala assim, nossa, mas é o ATM que faz isso? Não, é a não ruptura. Ou seja, a qualquer momento que você chega na loja, você tem uma carne lá disponível. E uma carne com validade estendida. Exatamente. E sem perder essa qualidade, né? Que isso que é importante. Agora, no caso do Rondon, por exemplo, ele não tem essa necessidade. Por quê? Porque ele tem uma demanda, uma mega de uma loja maravilhosa, né? E atende. Esse estudo, quando você vai vender o equipamento, você também dá esse apoio para o cliente para dizer, olha, você não precisa gastar com isso, né? E isso é importante, mas não precisa ser para você agora. Pode ser que no futuro você vai até querer isso também, né? A gente precisa ter uma boa conversa com a operação do supermercado para entender qual é a realidade. Porque o Rondon, por exemplo, tem um restaurante embutido nele, ali. Então ele consegue processar a carne antes de vencer. E não tem essa perda. Porque o que faz o consumidor não levar a carne, às vezes o produto está perto da validade. Sim. Por isso que a ATM incentiva isso aí mesmo. A venda por conta de ter uma validade maior. Eu vou levar uma carne, mas vai vencer daqui a uma semana. Então isso aumenta a venda. Tá? Então a gente tem também essa linha de trabalho, só que tem que ser... ela é mais cara, a embalagem é mais cara. Sim. Você vai ter que comprar o gás, só que você vai ter menos perda. Sim. Então depende um pouco do cenário. Tem dois tipos de máquina que podem suprir essa necessidade. E é interessante, né? Nós estamos falando de uma máquina que vem trazer soluções para um setor que representa mais de 15% do faturamento da minha empresa. Isso é muito forte. E um setor importantíssimo. E que tem o poder de trazer o cliente para dentro da minha loja até 3 vezes por semana. É isso que eu ia falar. A recorrência de compra. É isso aí, ó. FLV, o açougue, a padaria. Se você não cuidar desses setores, você não tem recorrência. E é interessante, né, Wagner? Porque quando nós estamos falando que o perecíveis ele já ultrapassou os 50% do faturamento do varejo, né, no supermercado, requer um estudo, né, da tecnologia nesses departamentos, seja na padaria, seja no setor de frio, seja no açougue, né, o peixe, porque nós estamos falando de mais de 50% do faturamento da minha empresa. E onde eu sempre busquei mão de obra especializada, que hoje eu não estou tendo mais para contratar. Já está difícil contratar mão de obra. Você vai colocar ele para ficar embalando e pesando. Exatamente. Você vai perder ele. Ô Wagner, a Gericamp hoje ela tem todos os equipamentos que nós estamos falando aqui, né? Da etiqueta eletrônica, da balança com IA, as máquinas com ATM ou sem ATM. E você trabalha também com PDV ou não? Trabalho também. A gente tem lá a divisão de automação comercial. Tá. A gente atua com supermercados menores. Aí a gente é um integrador de soluções. Tá? Então a gente fornece os softwares, os equipamentos, toda a mão de obra para isso acontecer. E a linha corporativa mais com máquinas. Bacana. Pessoal, você sabe que um dos motivos de convidar o Wagner para vir para cá é porque nós não estamos falando de venda de equipamento, nós estamos falando de soluções, né? E quando você tem uma empresa que ela se torna parceiro da tua empresa e onde essa parceria vai te trazer soluções para o teu negócio e obviamente resultados, né? Porque o objetivo principal de qualquer empresa no mundo é ganhar dinheiro, né? Isso é algo que não precisa explicar. E para ter esse ganho, nós precisamos ter essa parceria com pessoas que trazem realmente soluções inteligentes para a gente. Né? Eu acho que a Gericamp está mostrando o quanto é importante você pensar sobre esses assuntos. Wagner, tem algum outro equipamento que você sugere dentro dessa tecnologia também? Só queria pegar um gancho para a gente não perder esse ponto. É a importância de você ter um parceiro antenado com tecnologia. Não um vendedor que só quer empurrar produto. Perfeitamente. Por quê? Porque a tecnologia é importante para você. Nem sempre a tua equipe vai trazer as melhores soluções. Então você precisa ter alguém com uma visão externa, que não está preocupado em vender simplesmente, mas te entregar o que ele tem de melhor, o que existe de melhor no mercado. Se tiver algo que eu não consiga atender, não tem problema. Mas se eu conseguir ajudar, eu vou ajudar. Porque a tecnologia, ela é, como a gente começou falando, né? Ela é um pouco abstrata.
Sim. O supermercadista está acostumado a pegar o produto. Isso aí. Isso aqui te dá segurança. Essa caneca aqui você vai... Eu peguei, eu comprei ela, eu vou vender ela. A tecnologia, como é que eu obtenho o benefício de um... Que seja um software, que seja uma máquina, que seja uma balança. É um pouco subjetivo. Você precisa de alguém especializado que está vendo cases acontecendo, outras redes obtendo o benefício daquela tecnologia, com números, com medição, entregando até indicação de consultores que possam ajudar. Então, é muito importante você ter parceiro e não vendedor que te apoie. Ô Wagner, você concorda com uma fala que eu vou trazer aqui, que tecnologia não dá para ser Ctrl+C e Ctrl+V, né? Não dá. Porque eu tô te falando isso porque eu vejo muito isso no varejo. Eu comprei uma máquina porque alguém comprou e falou que é bom. Aí você pergunta, qual foi o processo para implantar essa máquina? Não sei. E a máquina por si, ela não vai resolver o problema. Quando você fala da parceria, eu vejo dessa forma. Antes de eu te vender a máquina, eu preciso te vender o processo. Né? Eu preciso te vender a solução. E aí você fala assim, gostei da solução. Então aí sim entra a máquina. E por que eu estou falando isso? Porque em outras áreas que eu vejo, eu comentei agora há pouco, que nós temos aplicativos, né, na parte financeira, na parte de price, por exemplo, que fica fazendo massagem em números. Né? E, cara, não adianta massagear número, eu quero resposta, eu quero resultado. Quando a gente fala dessa parceria que você está dizendo aí, não é chamar o Wagner aqui para vender uma máquina para mim. Wagner, vem aqui para você entender a minha dificuldade e você me apresenta uma solução. Perfeito. E eu acho que esse é o ponto mais importante do nosso podcast, né? O parceiro de verdade, se você não precisar da máquina, ele vai te falar, não é o momento. Não compra a máquina, não é o momento. Cresce um pouco. A gente volta a falar dessa tecnologia. Qual mais dor você tem? Porque você precisa entender o que de benefício você vai levar para ele. O parceiro vai fazer isso. O vendedor, ele vai querer te vender. Então, é muito importante você escolher um parceiro que esteja preocupado com você. Maravilha. Ô Wagner, cara, sensacional, viu? Eu tinha certeza que no nosso bate-papo aqui ia ser fantástico. E olha, e eu acho que nós vamos estar trazendo aí para o varejo alguns questionamentos sobre isso, né? Porque aqui o nosso bate-papo é rápido, né? A gente está nessa... Mas isso vai surgir outras. Se for falar no detalhe do detalhe, nós vamos ficar aqui alguns dias conversando aqui. E o melhor caminho agora é que, se quiser entender um pouco melhor sobre isso, né, a Genicamp, a sua equipe, você vai estar dando uma assistência para esse pessoal que tem essa dúvida, né? Exatamente, Celso. Eu vi aqui no material que você mandou pra gente, você falou uma frase aqui que eu achei muito bacana, né? Que seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Exato. É muito forte isso, né? É muito forte, né? É uma frase do Gandhi que seja aquilo que você quer ver no mundo. Porque muitas vezes você não toma atitude, você quer receber, mas você não quer se doar. É isso aí. Você não quer ajudar, você quer ser ajudado o tempo todo. E o meu pensamento poxa, a gente precisa ajudar para ser ajudado. A gente precisa agregar valor para os nossos clientes, parceiros, com quem a gente se relaciona. É claro que a gente não vai conseguir agregar valor para todo mundo, mas para aquelas pessoas que a gente consegue, a gente tem que agregar. Maravilha. O Wagner, eu gosto muito disso, eu acho isso fantástico e algo que mexe, né, com as pessoas. Às vezes eu comento isso no varejo, que às vezes nós somos chamados para levar uma solução para uma empresa e assim, indiretamente eu ouço uma frase que é muito comum. Eu quero evoluir, mas sem mudar nada. E aí eu falo, gente, fazer um omelete sem quebrar os ovos é muito difícil, né? Eu não vi ainda, mas eu acho que essa coisa de você almejar algo diferente e você ser a diferença, né?
Começa por você. Começa por você. E o varejo, a gente sofre muito, né? A gente está falando agora sobre essa questão da mão de obra, e eu tenho falado, eu tenho uma visão um pouco diferente do que se divulga, né? Com relação a essa dificuldade para contratar pessoas, né? E eu tenho falado muito isso nos meus podcasts. Nós precisamos responder essa pergunta dentro da empresa. Eu estou com dificuldade para contratar ou eu estou com dificuldade para reter? Então, assim, se eu estou contratando muito é porque eu também não estou conseguindo segurar. E a pergunta que fica é: por que as pessoas não querem trabalhar na minha empresa? Por que as pessoas querem ir embora? Tem que ter uma razão para isso. E eu tenho uma pesquisa que eu faço nos clientes da Armelin, que 75% das pessoas que saem de supermercado, eles migram para supermercado. E um outro dado dessa pesquisa é que mais de 50% das pessoas que saem da empresa, em menos de 4 meses, eles manifestam a vontade de voltar para a empresa. E aí isso traz para a gente uma resposta que: eu gosto da empresa, eu só não quero trabalhar com você. Isso eu estou falando da liderança. E quando a gente fala da tecnologia, nós não estamos falando de um investimento para economizar etiqueta, não é para... Viu? Nós estamos falando o seguinte: é do meu líder ter tempo para cuidar de pessoas. Cara, eu estou falando de uma máquina que ele vai fazer com que o meu líder se especialize naquilo que representa 80% do meu negócio: pessoas. Celso, isso, fantástica a sua colocação. Outro dia eu fui numa rede expressiva, regional, mas expressiva, assim, 20, mais de quase 30 lojas. O coordenador do açougue regional embalando o badejo. Como é que pode isso? É isso aí. Pô, o cara é coordenador. Ele não é da operação, mas ele estava tendo que cobrir falta de mão de obra. É isso aí. Então, você sobrecarrega ele e depois você vai cobrar quem? O coordenador. O supervisor, o gerente, que seja. Mas ele estava comprometido com a missão da empresa, entregar, eu preciso fazer, já que não tem quem faça. Então, pô, é um cara comprometido. E você coloca essa dificuldade operacional para ele não tem tempo. Depois você vai cobrar ele vai se sentir sobrecarregado, vai causar um estresse que pode fazer ele sair dessa empresa. É isso aí. E ele gosta da empresa, porque ele está comprometido. É isso aí. Olha que interessante. Então a automação ela vem para melhorar a qualidade de vida também. Isso, esse é o ponto importante. Dos colaboradores, dos líderes, da gestão. A nossa máquina embaladora, só já continuando aqui, ela te entrega números. A embaladora, por exemplo, lá no final do dia, do mês, quando você quiser, você consegue saber no período quantas bandejas foram embaladas, qual o peso foi pesado, quanto de cada produto. Tudo isso é gestão, que pode apoiar em cima de perdas, em cima de N questões aí que a gestão vai cuidar. Então a tecnologia ela vem para trazer também qualidade de vida. Não somente a otimização por redução de mão de obra. Não, tem outras questões envolvidas, inclusive liderança. Eu vou fazer uma analogia aqui para o nosso bate-papo, que quando a gente fala da tecnologia trazendo qualidade de vida para as pessoas, né? Vamos falar de meio de transporte, né? No passado, se você fosse de São Paulo para o Rio, você gastava 8 horas. Aí a tecnologia fala assim: não, agora nós temos um avião que você vai para lá em 45 minutos. Aí a tecnologia evoluiu tanto que eu não preciso nem ir para lá mais. Eu consigo falar com você sem estar lá, né? Sim. Ou seja, eu cuido da minha família conversando com você à distância. E o varejo não é diferente, né? Então, vamos falar de uma máquina, de uma embaladora, vamos falar de uma etiqueta eletrônica, né? Vamos falar de uma balança com IA e outras tecnologias que você tem, outras soluções, mas com essa visão. Porque nós temos, eu quero reter pessoas dentro da minha empresa, mas enquanto o comandante estiver cuidando da operação, quem é que está cuidando das pessoas? E aí nós vamos perder. Você sabe que eu no varejo, eu falo muito que o varejista ele é muito trabalhador, né? Então ele se dedica muito, uma carga horária assim, às vezes até absurda, para o negócio dele. E às vezes ele acaba até esquecendo da própria família.
Eu não tenho tempo para conviver com meus filhos, eu não tenho tempo para viver uma vida social saudável. Mas por quê? Porque eu estou na operação. Pois é, mas existe tecnologia que vai fazer melhor do que você faz e te dá tempo para você ter uma qualidade de vida. É muito sério isso, né? É muito sério, e isso não aparece claramente num DRE. Isso. Por quê? Porque é muito subjetivo, só que isso corrói a tua empresa, porque você perde liderança, você tem um turnover maior. Você vai colocar um açougueiro para ficar embalando o dia inteiro? Não é o que ele quer. Perfeito. Aquilo ali é estressante, é repetitivo, muito manual. Então, a gente não está falando só de qual é o retorno em cima de embalagem. Tem um retorno em cima de pessoas, de turnover, que isso é muito subjetivo. É isso aí. E é importante a gente falar isso aqui agora, porque a gestão, a diretoria, ela precisa enxergar isso de uma outra forma. O quanto uma automação vai afetar a qualidade de vida dos seus colaboradores. Perfeito. Wagner, sensacional, cara. Adorei nosso bate-papo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal vai te procurar. Quando for procurar, fala, tava lá no podcast da Armelin. Aí ele já sabe que ele vai fazer alguma coisa especial para você aí, que é nosso seguidor, tá? E qualquer dúvida aí, a Armelin está à disposição. Mas Wagner, obrigado da tua presença, tá? O estúdio da Armelin está à disposição a hora que você quiser. Se quiser fazer uma apresentação de uma máquina. Aliás, é interessante, né? Você tem alguns vídeos, por exemplo, fazendo demonstração dessas máquinas. Tem vários? Vários vídeos. Pô, que bacana. A gente pode até depois fazer uma publicação no canal da Armelin dos vídeos, né, das máquinas, até para você ter uma ideia de como é que as coisas funcionam. E obviamente que mais detalhes você vai ligar para o Wagner e ele vai te dar essa solução aí para você. O vídeo é muito ilustrativo, né? Legal. Wagner, obrigado, viu? Eu só queria pedir para você, se você tem um recado para dar para o nosso telespectador aqui, o nosso seguidor, e deixa uma mensagem para eles aí sobre essa tecnologia dentro do varejo. Celso, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui esse tempo com vocês. E o recado seria olhar para a tecnologia como um mecanismo de melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, líderes e a sua também. Maravilha. Pessoal, obrigado Wagner mais uma vez. Foi um prazer enorme. E olha, acompanhe aí que nós temos muitos assuntos vindo aí no nosso podcast, tá bom? Um abraço. E um detalhe importante, hein? Se inscreve aí no canal, ative o sininho, segue a gente nas redes sociais, porque nós temos que levar isso para o varejo, porque isso é muita riqueza, pessoal. Tá? E nós estamos aqui fazendo isso com o maior prazer e eu aguardo você aí nessa nossa jornada. Obrigado, pessoal.